Oi pessoal, eu sou a Mariane, professora de História, e hoje nós vamos conversar sobre 3 alimentos que foram inventados durante guerras. Antes, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo e também deixe seu comentário dizendo que tipo de conteúdo você gostaria de ver por aqui. Bom, bora pro vídeo então! Vamos pesquisar sobre as guerras, como vamos estudar esse assunto, a gente vê muito falar sobre os armamentos, sobre as táticas, sobre os territórios arrasados, mas um aspecto que às vezes fica em segundo plano é sobre a alimentação. O que as pessoas comiam na guerra? Que alimentos os soldados levavam para a guerra? As pessoas comuns, elas tinham acesso a esses alimentos? Bom, então, para responder essas perguntas, eu vou trazer 3 desses alimentos aqui para vocês. Começando por um, que não é muito bem um alimento, é uma bebida, que é o refrigerante Fanta. Fanta, ela foi criada na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A Fanta pertence ao grupo Coca-Cola. E nesse momento, nesse conflito, os Estados Unidos deixou de enviar para as indústrias Coca-Cola da Alemanha os insumos, a matéria-prima para poder fazer o refrigerante. Então, os alemães, com medo de fecharem as fábricas, de demitirem os funcionários nesse período, tentaram reproduzir a Coca-Cola, porém mudando o ingrediente principal. Depois de longos testes, experimentos, eles pegaram e fizeram um refrigerante baseado na maçã, com a maçã sendo o ingrediente principal. E essa foi a primeira versão da Fanta. Uma curiosidade interessante é que a Fanta se chama assim por conta de uma palavra em alemão que significa fantástico. Outro aspecto bem interessante sobre a Fanta, mas atualmente, é que existem 92 sabores de Fanta por aí, espalhados ao redor do mundo. E eles variam bastante de acordo com os ingredientes de cada país, com os costumes, os hábitos. Então, é bem interessante ver como um alimento que surgiu em decorrência da guerra, em decorrência da rivalidade, deu tão certo que continua por aí fazendo maior sucesso até hoje. Já o segundo alimento que foi criado em consequência das guerras são os alimentos em conserva ou os alimentos enlatados. Só que esses surgiram bem antes do anterior. Os alimentos em conserva, eles são do período napoleônico, ou seja, surgiram na França, e o motivo que incentivou que as pessoas então começassem a pensar em formas diferenciadas de carregar e armazenar os alimentos é em decorrência dos hábitos políticos e militares de Napoleão Bonaparte. A gente sabe que Napoleão foi um grande líder, um grande general. Ele gostava bastante de uns conflitos, né? E para isso, né, para que ele conseguisse ter sucesso e manter seus soldados saudáveis durante essas longas batalhas, essas longas campanhas, era precisado que tivessem na bagagem desse exército alimentos que durassem muito, né, que não estragassem fácil. Então, Napoleão lançou um concurso na época com premiação em dinheiro para quem desenvolvesse o método de fazer os alimentos durarem bastante. Então, um jovem chamado Nicolas, ele percebeu que se ele fervesse os alimentos, colocasse em potes de vidro hermeticamente fechado, esses alimentos duravam muito mais do que em seu estado natural. E aí foi então que surgiram as comidas enlatadas, como a gente conhece hoje, e como aí também é super popular. Aposto que você tem um enlatado na sua casa, prova de que esse método deu bastante certo. Já o terceiro alimento que surgiu durante períodos de conflito é um conhecido bem nosso, é um brasileirinho, que é o brigadeiro. Gente, o brigadeiro, ele surgiu aqui no Brasil, né, como eu disse para vocês. Na verdade, ele surgiu em decorrência do pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Mesmo a guerra tendo acabado, ainda era muito difícil você encontrar por aí os alimentos em fartura nos mercados. O período de escassez ele ainda se prolongava. Então, o doce, que era originalmente feito com leite, ovos, açúcar, chocolate, ou seja, muitos ingredientes, ele não estava dando certo mais porque você ia no mercado e não achava ou às vezes o leite, ou às vezes o ovo, ou às vezes o chocolate. Então, era preciso encurtar um pouquinho a receita. Foi então que uma mulher chamada Heloísa Nabuco decidiu reproduzir esse doce com leite condensado e chocolate, ou seja, 2 ingredientes só. E aí, ela batizou o doce como brigadeiro em decorrência, em homenagem ao candidato presidencial preferido dela na época, que era o candidato Eduardo Gomes.
O Eduardo Gomes, ele era da Força Aérea Brasileira e ele ocupava a posição de brigadeiro, então aí o docinho ficou apelidado de brigadeiro. Bom, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de ver os outros vídeos aqui que a gente tem.